Comigo aqui no estúdio, o presidente eleito do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos Região, Josinaldo Barros, o cabeça. Bom dia, Josinaldo. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos aqui do Radar, seus telespectadores, e obrigado aí por ceder aqui o espaço para a gente bater um papo aí. Você foi eleito, mas não tomou posse ainda. Não, ainda não. Eu tomo posse em julho, dia 24 de julho ainda. Tá certo. Tá longe. Tá certo. E hoje é aniversário do sindicato? Hoje é o aniversário do sindicato, 58 anos, o sindicato completa hoje. É uma data para nós muito especial porque lembra aqueles que fundaram o sindicato, são os primeiros organizadores da categoria, e nesses 58 anos o sindicato tem avançado bastante, tem conquistado bastante, passado algumas decepções políticas dentro do processo político do Brasil, mas em relação aos metalúrgicos, nós temos muito a comemorar, muitas conquistas foram feitas nesses 58 anos, Pedro. Então eu parabenizo aí todos os trabalhadores dessa categoria metalúrgica, todos os veteranos que tem alguns vivos ainda, como Chicão, Edmilson, Calqui e outros, que fundaram esse sindicato nessa cidade, é a maior categoria organizada da cidade de Guarulhos. Então, para nós é um grande orgulho o dia de hoje, porque a gente relembra as lutas e muitas conquistas, como a redução de jornada, né, nos anos 70, 80, quando foi feita a Constituição em 88, a jornada de trabalho era 48 horas semanal, e os metalúrgicos já tinham, na sua convenção, 44 horas. E aí, quando homologou a Constituição, aí formalizou isso para o Brasil inteiro. Então, os metalúrgicos é referência para ajudar não só os trabalhadores aqui da nossa categoria, mas serve de paradigma para todos os trabalhadores do Brasil. Qual o tamanho da categoria hoje em Guarulhos? Nós temos, em Guarulhos, na base de Guarulhos, Mariporã e Santa Isabel, é 40 mil. Em Guarulhos, deve estar numa casa aí de uns 30 mil. 30 mil. Mas já foi maior, né? Já chegou a 90 mil. Caramba! Nos anos 90, Caramba. 80, era 90 mil. No governo Lula, quando o Lula saiu, tinha 58 mil. Quando o Lula assumiu, o Fernando Henrique passou para o Lula, a categoria era 35 mil. Aí cresceu? No governo Lula e Dilma cresceu. Foi a 58 mil. Até 2013, por aí, tinha 58 mil. Aí agora está com 40 mil, está baixando aos patamares do ano de 98, 99. Muitas empresas foram embora? Muitas empresas foram embora da cidade e também a tecnologia, a automatização, vai diminuindo o número de empregados. E aí vem a indústria moderna. Tudo isso contribui para enxugar a quantidade de pessoas dentro das fábricas, né? Então, a gente tem que se adaptar aos novos tempos, mas a categoria tem muito a comemorar nesses 58 anos aí. E qual é a maior empresa hoje em Guarulhos? Metalúrgica é a Cumes. A Camis? É a Cumes, é a maior. Tem 1.300 funcionários. Ainda Motor, é a maior. Motores, né? Motores, fabricante de motores. Motores, muito bem. E qual é o salário mínimo de metalúrgico em Guarulhos hoje? Depende do tamanho da empresa. Nós temos 3 pisos. Nas empresas grandes, o mínimo, um ajudante, né, que a gente, o iniciante nas empresas grandes, ele entra ganhando R$2.000, que é o piso. Poxa. Aí vai diminuindo de acordo com o tamanho das empresas. Acima de 500 empregados, é isso aí, 2.000. Agora, abaixo de 500, aí tem um piso de 1.614. E o mínimo mesmo nas empresas pequenas é R$1.500. Bem acima do salário mínimo, né? Isso aí, essa é a grande diferença. Se não tem uma organização sindical para renovar as convenções coletivas e lutar por isso, qualquer uma empresa, indústria metalúrgica, pode contratar um metalúrgico aí iniciando para ganhar um salário mínimo. Então, veja bem, imagina você estar dentro de uma indústria, grande indústria, ganhando um salário mínimo. Então, é importante o sindicato, né? O salário mínimo é R$1.100, né? R$1.100. Imagina um metalúrgico ganhar R$1.100. Mas se não fosse o sindicato, ganharia 1.100. E outra coisa que eu falei de jornada de trabalho, Pedro, hoje a jornada está regulamentada no país com 44, mas nós temos várias fábricas com 40 horas. Nós temos a Dina, a Bristol, que é 40 horas, a Sindomel, há 8 anos que a Sindomel tem, né, 40 horas semanal. Então, várias fábricas com 40 horas semanal, sem nenhuma redução salarial. Com 42 horas, nós temos bastante. Então, assim, sempre a gente está na frente da lei. Por isso que a convenção é importante, porque a convenção ela tem muitas coisas que é benéfica ao trabalhador acima da lei. Né? Eu me lembrei de uma empresa que era referência também, a Borlen, né? A Borlen, eu era funcionário da Borlen. Sei, tô falando. Eu fiquei 25 anos, quase 25 anos Ainda na Borlen. existe lá? Não, ela saiu
ela se dividiu os produtos dela, que ela faz roda automotiva, ela foi um pouco para Santo André, roda pesada, de caminhão, ônibus, para Santo André. Tratores foi para Cruzeiro, e roda leve, que a gente chama roda de carro de passeio, foi para Limeira. Então, se dividiu porque ela tem planta nessas 3 cidades, e aí fechou a planta de Guarulhos, lamentavelmente. E aquele imóvel ali no Itapejica virou o quê? Ela vendeu para a Azetec, aquela construtora Azetec. É mesmo? É. Ah, vai virar empreendimento imobiliário? Já estão fazendo um prédio de um lado, Interessante. é da construtora, da empreendedora lá. E a Marra continua em Guarulhos? E a Marra continua. Não a produção de motos, mas todo o setor administrativo, de consórcio. A Yamaha tem 800 funcionários. Ah, mas não fabrica moto Não aqui? fabrica moto aqui, é só a parte de vendas, consórcio, administração. É só escritório. Só escritório, só administrativo. Mas tem 800 empregados ainda. Nós perdemos outras indústrias, né? A Corona era em Guarulhos? A Corona era ali no Trevo de Bom Sucesso, bem no né? Trevo. A Corona está em Aracaju, está em Sergipe. Né? Então, assim, teve muitas indústrias que foram embora, a guerra fiscal dos estados, né? Você sabe que o ICMS de cada estado é diferente, então tem a guerra fiscal. E aí as empresas vão embora, migram, então não tem jeito. A gente lamenta, mas quando o capital quer ir para um local que dá mais lucro, ele vai embora. Não tem jeito, né? E a gente fica aí lutando com o que fica. Né? Tá certo. E amanhã é o Dia do Trabalhador, né? Amanhã, 1º de maio, Dia do Trabalhador, um dia muito importante também. É um dia que a classe trabalhadora, as centrais sindicais faz suas reivindicações. Infelizmente, por conta da pandemia, não tem como fazer aglomerações, mas nós vamos fazer online, as centrais sindicais vão fazer seus atos, e nós vamos também estar colocando faixas amanhã na Dutra e na L. Smith, faixas com palavras de ordem, vacina já para todos, né? Bolsonaro, crie vergonha na cara, imite o Joe Biden, e lá com 16 anos a vacina já chegou. Enfim, nós vamos colocar nossas pautas aí através de faixas, amanhã na Dutra, nas passarelas, vamos estar colocando as nossas mensagens, o auxílio emergencial de R$600, como era o ano passado, porque de R$200, R$250 não dá para nada, é uma miséria, dá para colocar o auxílio de R$600. Então a nossa pauta amanhã é auxílio de R$600, vacina já urgente para todos e democracia, que Bolsonaro não sabe o que é democracia, porque ele não respeita a democracia, não respeita a ciência, é um negacionista. O Brasil está sem governo, Pedro, nós estamos sem governo. O Brasil é um barco à deriva e está sem capitão. Lamentável. O cara faz uma reunião ministerial, critica a China, a vacina da China, né? Mas só tem da China para comprar e fica se humilhando para a China para comprar, elogia a dos Estados Unidos e não comprou a dos Estados Unidos do ano passado, quando foram oferecidos 70 milhões de doses. É lamentável. E é uma vergonha hoje no jornal você ver que o Paulo Guedes falou que o porteiro do prédio dele falou: meu filho tirou 0 e fez o FIES. Paulo Guedes, que ministro é esse que se baseia numa, sei lá, pseudo-informação de um porteiro? Fala sério, né? O ministro também, Paulo Guedes, é o Poço Ipiranga batizado, né? É verdade, é lamentável. Parabéns aí pelo sindicato, pelo aniversário, amanhã pelo Dia do Trabalhador. E vamos aguardar sua posse, 24 de julho, né? Está convidado. Obrigado, será um prazer. Você todos do radar. Você... Não vai ter aglomeração, mas tem um espaço grande, a gente faz um espaçamento correto lá e dá para a gente fazer. Eu agradeço e mando um abraço a toda a direção do sindicato que está nessa luta aí, levando essa história por mais de 100 anos para frente, porque o sindicato é de eterno, né? A gente passa e a instituição fica. Sim. Eu sempre falo que as instituições são muito importantes, que continua a defesa dos trabalhadores. Um abraço a todos do sindicato, da diretoria, da categoria. E amanhã, dia 1º de maio, vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer as nossas reivindicações para o governo federal. Eu sou um registro, eu sou filho de metalúrgico. Meu pai veio aqui... Não sabia. Você nunca falou isso, Pedro. Sou filho de metalúrgico. Conheci o Galo, você conheceu o Galo? Que era um dos diretores do Sindicato Metalúrgico. Sim, sim. Então, era lá da Condeal, lá no Parque São Luís. Meu pai veio para Guarulhos por ser metalúrgico, trabalhar na Condeal. Condeal. Exatamente. Então, eu sou filho de metalúrgico. Então, você tem sangue metaleiro. Eu trabalhei como metalúrgico. Trabalhou também? Um mês, não aguentei. Que fábrica? Qual a fábrica? Na Condeal. Ah, na Condeal? Condeal. Metalúrgica são profissões muito... Na época do Pedro era muito artesanal ainda. Era artesanal mesmo. Tudo manual. Hoje é tudo mais moderno, não tem tanto esforço físico. Mas da minha época, quando eu comecei, o sistema era bruto. Você não acredita qual era a minha função. Eu tinha um alicate de corte, eu tinha que descascar o
O fio. O fio. Aí a minha única salvação pro tédio é que tinha um rádio. Eu me lembro disso até hoje, eu ficava ouvindo o rádio. Olha só. Uma lembrança. Obrigado, Josinaldo. Obrigado você.